Parabéns, caríssimos pais. Hoje é seu dia, segundo domingo de agosto. Eu tenho diante dos meus olhos, para dizer, diante da minha mente, a figura de São José, que a Igreja celebra neste ano, o ano de São José, a pedido do Santo Padre, o Papa Francisco. E o documento que fundamenta este ano de São José, chamado Com Amor de Pai, Patris Corde, em latim, há uma frase que, quando eu pensei em me dirigir a cada um de vocês, ela me veio espontaneamente ao coração. O Papa diz a certa altura: ninguém nasce pai, a gente se torna pai. Eu achei de uma riqueza extraordinária. Primeiro, porque não é simplesmente uma geração biológica que faz um pai. Isso é uma parte do ser pai. Há muitos filhos que não sabem que tem um pai. Foram gerados, mas não sabem que tem um pai. E há filhos que sabem que não foram gerados por aquela pessoa e têm certeza de que tem um pai. Então, a paternidade, na verdade, é algo de grandioso e de belo e que tem facetas diferenciadas. Por exemplo, o pai que acompanha o filho desde o nascimento, da gestação, lhe dando conforto, lhe dando apoio e acolhida. Não é só a mãe que acolhe o filho. A psicologia moderna nos assegura que até a distância os pais, como outras pessoas influentes, têm uma incidência sobre a vida da criança. Agora imagine o pai que diz: olha, aqui está o fruto do meu amor, aqui está a fusão da nossa união, minha com minha esposa. Então isso traz um conforto para a criança e ela vai se apegando, por incrível que pareça, mas se apegando já a essa figura do pai, que vai lhe dando apoio, lhe serve de baliza, lhe serve de tutor. Quando nasce, a figura paterna, masculina, que a criança vai ter por primeiro é a figura do pai. Se não é do pai biológico, é daquele que faz as vezes de pai e vai se tornando pai. Então aí entra o papel do acompanhamento. Pai é aquele que gera, mas também é aquele que nutre e acompanha. Passou o tempo em que se pensava que o pai era o provedor. A mãe era que cuidava, etc., mas o pai era o provedor. Passou esse tempo. Hoje há muitas famílias onde quem provê é a mãe, outras pessoas. O pai não é necessariamente mais o provedor, até porque na sociedade moderna se divide, a mãe trabalha de um lado, o pai de outro, e ambos têm o mesmo caixa para resolver os problemas econômicos da família. Quantas mães solteiras, por exemplo, elas estão nutrindo os filhos sem uma presença masculina de provedor. Depois, além desta figura já mencionada, entra a figura educativa. A educação não vem só pelos ouvidos, a educação vem pelo acompanhamento, pela presença, pela convivência. Isso vai gerando, um pai amoroso vai gerando sentimentos de nobreza, de fineza no filho. Um pai atencioso vai gerando no filho uma gentileza que ele vai carregando como algo normal, connatural à sua pessoa. Ele vai aprendendo ali, não é com o leite materno simplesmente, mas com a presença paterna. Depois o pai vai se tornando também para o filho aquele que vai preparando-o para a vida. Todo pai sabe que ele não tem um filho só para si. Ele tem um filho para a vida, para entregá-lo ao mundo. E aí como é importante acompanhar, amar,
cuidar, mas ao mesmo tempo preparar para o futuro. Quer dizer, fazer com que a determinado momento o filho tenha a capacidade de livremente seguir a sua estrada. E o verdadeiro pai não é o que segura debaixo da sua asa, por mais aconchegante, gratificante e compreensível que seja, mas ele prepara para a vida. Como é bonito ver que o pai prepara o filho para a liberdade, para que ele tome suas decisões, não seja uma marionete, mas tenha sua própria personalidade. O que não significa não corrigir, o que não significa não orientar, o que não significa não acompanhar. São coisas diversas. Acompanhar, corrigir, orientar são papéis do educador. E o pai que não faz isso é omisso, não ama. A Bíblia diz: Deus corrige aqueles que Ele ama. Deus corrige aqueles que Ele ama. Então é um sinal de amor corrigir a pessoa que se ama. E ela vai agradecer depois. Eu tenho escutado muitíssimas e muitíssimas vezes os pais dizerem, ou adultos dizerem: eu dou muito graças a Deus as correções que eu recebi de meu pai e de minha mãe. Senão, o que seria de mim hoje, se eu seguisse meus impulsos como antes? Depois, este documento, Patris Corde, sobre São José, diz uma coisa maravilhosa no final. Ele diz que São José foi um pai na sombra. Foi um pai sombra. Uma imagem bonita para dizer que ele foi a sombra do Pai Celestial sobre Jesus o tempo todo, na vida de Jesus, do menino, do rapazinho e do homem Jesus. Olha como é bonito isso. Quer dizer, o pai nunca perde sua função. Acompanha o filho casa, o filho se forma, é independente economicamente, mas a figura paterna continua válida e importante, não mais para prover, mas agora para ser o amigo, para ser alguém com que você confronta a vida, em que você sente o aconchego paterno. Olhe, 1000 mães não substituem um pai. A mais extremosa das mães, que tenha dinheiro, que tenha competência, ela não pode substituir um pai. Ninguém se iluda com isso. E Deus não teria providenciado para seu filho Jesus a figura de José como verdadeiro pai adotivo se nós não precisássemos da figura paterna. Deus não precisou de José para gerar Jesus. Isso ele fez por obra do Espírito Santo. Mas a figura do menino para ser acompanhado, ele providenciou um pai que o amou com amor de pai. Isso deu nome ao documento do Papa, Patris Corde. Com amor de pai, Jesus amou a José. José amou a Jesus. E olhe, a única pessoa que Jesus deu o nome de pai na terra foi a José. Olha que privilégio. O Filho de Deus chamar de pai aquele homem que estava ao lado da sua mãe como esposo virginal. Então nós entendemos assim que de fato o verdadeiro pai é como uma sombra do Pai Celestial, que vai, lhe passa também a fé, lhe educa na fé. Com o filho reza, com o filho vai à igreja, com o filho lê a Sagrada Escritura, com o filho conversa sobre as coisas de Deus. Veja que bela missão você tem, pai. Veja que bela missão, mães, filhos, tem o seu esposo, os seus pais. Parabéns, caríssimos pais. Que Deus lhes abençoe, fortifique cada dia mais sua caminhada e lhe dê a coragem e a graça de ser um pai segundo o coração de Deus.